A paz do Senhor. Queria, antes de começar aqui a ministrar a palavra, queria que você ficasse de pé mais uma vez. E eu gostaria de fazer uma oração agora, para a gente começar a entrar mais propriamente dito, no assunto do casamento. Eu gostaria de fazer uma oração por todos os casais aqui, Então eu quero convidar aqui a minha esposa. Gostaria que você pegasse na mão. Quando o Joe disse a pessoa que está do seu lado, é da sua esposa, não é do cara que está do outro lado seu, Queria que você pegasse na mão da pessoa que está aí do seu lado. A gente vai fazer assim, nós vamos fazer uma oração para iniciar. E quando a gente terminar a oração, aí você vai dar um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. Repito, a sua esposa ou seu esposo, E eu gostaria que esse abraço levasse pelo menos 15 segundos, porque é bem possível que alguém tenha entrado aqui, mas esteja com alguma desavença, talvez não esteja bem. Eu acho que é um momento importante antes da gente começar, a gente pedir um perdão, a gente dizer um eu te amo, a gente dizer o quanto essa pessoa é importante para nós. Todo mundo entendeu? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Estar aqui, Senhor, é um privilégio para nós. Tu é tão maravilhoso, Tu cuida de todos os detalhes, Tu cuida de cada um de nós. Te apresento, Senhor, o meu casamento, te apresento todos os casamentos aqui. Que nesse momento, Senhor, a partir de agora, haja uma profunda comunhão, Senhor, entre os casais, debaixo desse teto. Porque a gente sabe que onde tem comunhão, tem a liberdade do Teu Espírito, Senhor, para Tu ministrar nas nossas vidas. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de confronto, uma noite, Senhor, onde a gente possa aprender através da Tua Palavra, porque é só a Tua Palavra que produz mudança, produz transformação, produz um novo na nossa vida. Fala conosco, como Tu quiser, Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um abracinho de 15 segundos. Aleluia, já deu os 15, amém. Amém, acabou, 15 segundos. Quem trouxe a Bíblia, pegue a Bíblia. Não sei se tem como colocar o texto no Data Show ali, tem ou não? Tem? O texto no Data Show, então, em Atos capítulo 5. Atos, capítulo de número 5. Atos capítulo 5. Todos acharam? É a partir do primeiro mesmo. É meio assustador o tema, mas vamos lá, a partir do primeiro. Vamos ler do 1 ao 11. Quem não trouxe, não tem como acompanhar, acompanhe no Data Show ali. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Tome seu assento. Eu vou tomar um gole. Obrigado.
Quando a gente olha para um texto como esse, num primeiro momento, chamaria aí de uma primeira instância, a gente vê aqui, nas entrelinhas desse texto, nada mais, nada menos do que a morte de um casamento. O que morreu aqui não foi apenas Ananias, não foi apenas Safira, mas foi um casal, que representa um casamento. Um casamento que foi absolutamente fracassado. A grande pergunta é por que os casamentos, eles fracassam tanto? Por que os casamentos são levados à morte? Então a gente tem inúmeras causas que poderia nos fazer entender alguns dos motivos, Alguns casamentos acabam por incompatibilidade de gênio, São pessoas tão opostas que não dá mais para viver juntos. Outros casamentos acabam por causa de dinheiro. Outros casamentos acabam por causa de sexo. Outros casamentos acabam por causa de afinidade. Outros casamentos acabam por causa da sogra, também está na estatística, não é o meu caso, mas acontece. Outros casamentos acabam por causa de traição, enfim, há uma cerne de coisas que traz a destruição para o casamento. No mundo que a gente vive, o honesto é ridículo, o fiel é o idiota, Eu acredito que já chegou o tempo que Rui Barbosa escreveu, Ele disse, numa das suas célebres frases, chegará um dia em que as pessoas terão vergonha de andar honestamente, Hoje em dia, se você vê um dinheiro caído no chão e você pega aquele dinheiro e pergunta se é de alguém, é uma vergonha, porque você achou, não é de ninguém, você não tem que perguntar. Andar honestamente transformou-se, numa grande vergonha. Por quê? Porque nessa sociedade o fiel, ele é o idiota. A fidelidade é idiotice. Ter um homem só, ter uma mulher só, é brega, é quadrado, é ultrapassado. Um casamento que dura a vida toda é coisa de 2 ou 3 gerações para trás, O que eu ouço quando um casal está com problema, e problema sério, é a seguinte frase: pastor, o amor acabou, o amor acabou. Essa frase me choca um pouco. Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele não é um sentimento. O amor verdadeiro, ele é uma decisão. A gente decide amar. Então não é um sentimento e o sentimento foi embora. Não, quando a gente decide amar, a gente se enquadra com os valores bíblicos, O próprio Paulo escrevendo, ele diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Como que você consegue amar um inimigo? Porque você decide amá-lo. Então o amor, ele está muito mais no âmbito da decisão do que no âmbito do sentimento. Vocês estão entendendo isso? Até aqui? Então é isso que acontece, Casamento é uma grande escola onde você nunca vai pegar o diploma, Nunca vai pegar o diploma, nunca. Você vai estudar para o resto da sua vida. Muitas vezes você vai reprovar de ano, mas nunca vai pegar o diploma. Você nunca vai poder dizer, eu aprendi tudo sobre o casamento, eu sei tudo sobre o casamento. Isso não é verdade. O segredo do casamento, já disse alguém para mim, está em 2 palavras: beleza e paciência. Se der tudo certo, beleza. Se não der, paciência. Normalmente é assim. Casamento, ele é um mistério. Mas é maravilhoso. Para a gente formar um exército, a gente precisa de 100 homens. Para formar uma família, só uma mulher. Puxei mesmo agora para o lado de vocês, hein? Foi lindo. A mulher é a arca de Deus, ou que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Mas só fica bonito na frase, não chama sua mulher de arca, não.
Vai dar problema e depois vão dizer, mas foi o pastor, né? Então, mas a mulher, ela tem essa capacidade, né? A mulher, ela traz esse equilíbrio. A mulher é essa guerreira, né? Vocês já viram um homem com gripe? Parece que ele pisou numa granada, né? O que você tem? Não sei, acho que estou com tuberculose. Não sei se sobrevivo. Chama as crianças para abraçar e dar conselhos, né? Porque sente que vai morrer. Eu sei porque aconteceu comigo há 10 dias atrás. Peguei uma gripe aí de uns 3 dias, fiquei no sofá lá, chamei até o Brian Melissa para me dar uns beijos a mais. Dizer, olha, papai sempre vai amar vocês, não importa o que aconteça. Só tinha pego uma gripe, né? Então, a gente percebe esse mistério, essa coisa maravilhosa, né? Então, o casamento, irmãos, é realmente um processo divino. Esse texto que eu li, em Atos capítulo 5, ele fala de um casamento que acabou em uma tragédia. O mais interessante desse texto, que a gente vai perceber nessa noite, é que esse casamento não terminou na igreja, nem na rua. Esse casamento terminou em casa. Eles armaram, conversaram a respeito de algumas coisas, entraram em concordância dentro de casa. E dentro de casa o que acontece? Eles tomam a decisão e, por fim, o casamento já sai de casa com ele terminado. Como é que vocês estão ouvindo o som? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. É que eu tenho a voz meio irritante, então eu não quero irritar você. Bom, a gente entende então que o casamento é esse processo divino. A gente tem que decidir fazer o casamento viver, ou inevitavelmente esse casamento vai morrer. Isso é um fato. Outro dia alguém chegou no gabinete e disse assim, pastor, uns anos atrás, pastor, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Eu disse para o cidadão, não casa, abandona em nome de Jesus, larga a mão disso. Ele deu uma estralada de olho, mas o que é isso, pastor? Eu falei, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Casar para ser feliz já é casar com um sentimento de egoísmo. A pessoa que está do seu lado, se você cria expectativas, elas serão frustradas, porque todos nós erramos. Mas quando eu decido entrar no casamento sem exigir que o outro seja obrigado a me fazer feliz, então eu entendo que na busca da alegria do outro, eu também serei feliz. Essa é a grande diferença, né? Tudo o que não é alimentado, ele acaba morrendo, né? Tudo, inclusive um casamento. Então o primeiro problema, se você abrir Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir, mas você vai ver que depois que Jesus subiu aos céus, a gente vai ver o capítulo 1, onde Jesus é assunto aos céus. A gente vai ver o capítulo 2, onde há o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver o capítulo 3 e 4, onde há uma explosão do Evangelho, enorme, muitas almas para Jesus. E quando chega no capítulo 5, nós temos o primeiro problema da igreja. E qual foi o primeiro problema da igreja? Um casamento. Um casamento. Então veja que o diabo não atacou diretamente a igreja. Ele já entendeu de início que ele tinha que destruir a igreja aonde? Em casa. O diabo entendeu, porque o diabo é inteligentíssimo, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um de vocês, e é bem possível que o diabo crê mais em Deus do que muita gente, porque a Bíblia diz que ele crê e estremece diante de Deus. Então o diabo sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe, isso é tão verdade, que ele não se importa se você vem à igreja, desde que o seu lar, o seu casamento, a sua casa estejam totalmente destruídos. Então a destruição não vai ser aqui, a destruição sempre será dentro do seu lar, né? Então a Bíblia vai falar no capítulo 4 que um cidadão chamado Barnabé, ele decide vender uma propriedade, né? O Barnabé era um levita. Por que essa informação é importante? Porque os levitas não recebiam herança, então se ele tinha um lote, uma data, ele não recebeu de herança, ele pagou por aquilo lhe custou o trabalho, lhe custou o suor.
Mas ele decide vender aquele lote e entregar todo o dinheiro aos apóstolos para que o dinheiro fosse dividido de forma comum entre todos os que participavam da igreja. Por causa da perseguição, eles precisavam ser alimentados e era uma luta, uma guerra muito grande. Então ele faz isso, e isso fica registrado no capítulo 4. No capítulo 5, apesar de um testemunho tão bonito como esse de Barnabé, o capítulo 5 começa assim: mas um certo homem, né, e uma certa mulher decidem fazer o mesmo, mas a intenção não era o amor, a intenção não era o compartilhar, a intenção não era o próximo, a intenção era aparecer. Deus não precisa de nada disso. E eles também não precisavam. Ninguém em nenhum momento pediu que eles fizessem isso. Mas eles viram que Barnabé recebeu prestígio. Eles perceberam que Barnabé foi generoso. Então foi tão lindo para eles que eles falaram: poxa, eu quero comprar essa generosidade. Então eles saem e compram um lote, ou melhor, vendem um lote, põe aquele monte de dinheiro em cima da mesa, e aí o coração deles, que está enraizado em coisas erradas, eles tinham uma intenção com valores distorcidos. Então, na comunidade do amor, eles estavam sendo secos, eles estavam fingindo. E a Bíblia diz em Romanos 12:9 assim: o amor seja não fingido, porque tem como fingir o amor. Isso é uma grande verdade. Então hoje muitas casas, muitos lares, eles, ao invés de serem uma mesa de celebração, têm sido sepulcro de morte, onde casamentos já estão praticamente mortos. Então a culpa da morte foi as decisões diárias que eles tomavam diariamente, né? Então quando a gente olha para esse texto, esse casal fez decisões, fez alianças entre eles mesmos, e que levaram à morte do casamento. Então qual que é o propósito dessa noite? O propósito dessa noite é fazer o caminho contrário. O que eu tenho que fazer para que o meu não seja fadado à morte, né? Eu só quero dizer isso que eu acho importante. A gente fez o estudo para casais agora, há 60 dias atrás, no mês de junho, né? A gente fez o estudo para casais. Quem participou? Levanta a mão. Aquele dia naquela semana brotou no nosso coração, meu e da minha esposa, da Lu, a gente fazer a cesta dos casais, pelo menos uma vez a cada 60 dias. Então, a ministração dessa noite não é uma ministração onde você vai sair daqui com uma receita pronta. É importante a manutenção disso. Então, os assuntos não são tratados aqui. O que eu passo aqui nessa noite não é tudo o que eu penso do casamento, mas sempre que tiver as cestas dos casais, vocês vêm para cá e nós vamos abordar diferentes temas e diferentes assuntos que afetam o casamento e aquilo que a gente pode fazer para melhorar. Amém? O que eu quero dizer com isso? Você é obrigado a vir no próximo. Que dia? 26 de outubro. 26 de outubro, então, nós vamos ter a próxima, a cada 60 dias. O 26 de outubro é a próxima cesta dos casais. Amém? Quem vai vir diz amém. Amém. Ó, Jesus ouviu, hein? Então, o que eles fizeram que deu errado e a gente pode tomar um caminho inverso? A primeira coisa que eles fizeram que deu errado, eles não pediram conselho para ninguém. Então, no versículo 1 está escrito aí: mas um certo homem chamado Ananias vendeu uma propriedade, e ele diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade. Então observem que ele não vendeu sozinho, ele vendeu com consentimento e com entendimento da esposa. Então a gente fica meio assustado. Por quê? Porque isso é um ponto positivo. Eles fizeram juntos, ok, estavam juntos, ok, mas ainda assim o propósito era completamente errado. Então, onde eles poderiam ter percebido que era errado? Quando eles decidiram, ou poderiam ter decidido, contar a alguém. Alguém poderia ter trazido eles para a terra.
Mas não, eles decidiram fazer sozinho. Então existem casais que tomam decisões precipitadas, sem pedir conselho para absolutamente ninguém. E essas decisões levam o casamento mais tarde à morte. Gente, Bíblia é Bíblia. Desde que a Bíblia é Bíblia, Bíblia sempre foi Bíblia. Então, se a gente pegar o livro de Provérbios, por exemplo, o 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15:22 diz: quando não há conselhos, os planos são destruídos, mas havendo conselhos, os planos se firmam. E ainda em Provérbios, agora no 24:6, que é o que eu mais gosto, diz assim: quem sai para uma guerra e casamento, para nos mantermos juntos, nós temos que guerrear contra o mundo, contra o sistema mundano, contra aquilo que o mundo distorce do casamento. Então, manter um casamento hoje é uma guerra. E o versículo diz: quando alguém sai para a guerra, precisa de conselho. Então, qual que é o meu papel aqui nessa noite? Aconselhar vocês. Vocês precisam desse conselho. Então, agora, claro, tem gente que, a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Tem gente que não conta nada a respeito do casamento, do seu próprio casamento, e perece por causa disso. E tem aqueles que contam tudo para todos. Também está errado. Por quê? Porque a gente tem que saber até para quem a gente conta. É importante pedir conselho? Sem dúvida nenhuma. É importante compartilhar? Sem dúvida nenhuma. Mas é importante saber com quem que você faz esse aconselhamento, com quem que você abre, né? Então você tem que procurar o quê? Pessoas que não irão falar o que você quer ouvir. Vou repetir isso. Um bom conselho sai da boca de uma pessoa que não irá falar aquilo que você quer ouvir. Por isso que tem que ser fora do casamento. Por quê? Porque às vezes a mulher, só para fazer com que o marido feche a boca, ela diz: ok, eu concordo. Não, mas ele tinha que ser confrontado. Então, o confronto, ele acontece quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Então, pessoas que te levam para perto de Deus, né? São pessoas que te levam para perto de Deus, apesar de te confrontarem. Essas são as pessoas certas. Quando Sunamita teve um problema na casa dela, o filho morreu, ela saiu correndo atrás de Eliseu. E ela correu. Quando Eliseu viu ela de longe, falou para o moço dele. Falou: corre lá e pergunta o que aconteceu. O moço correu, encontrou ela no caminho e falou: vai tudo bem? Ela: vai. Vai tudo bem com a tua casa? Vai. Com o teu filho? Vai. Com o teu marido? Vai. Vai tudo bem. E ela continuou correndo. Quando chegou em Eliseu, Eliseu perguntou: vai tudo bem? Ela falou: não, meu filho morreu. Por que ela não contou para Geazi? Porque ela contou para quem ela sabia que de fato podia resolver o problema dela. Ela contou para alguém que ela sabia de fato que era uma pessoa de Deus. Ela contou para alguém que ela sabia que de fato era uma pessoa que poderia dar uma direção de Deus para a vida dela. Vocês entenderam isso? Então não estou falando para vocês saírem abrindo o casamento de vocês, muito pelo contrário. Mas também não fechem a ponto de só vocês se fecharem no mundinho de vocês. Então precisa ter pessoas com quem vocês se abram. Entenda uma coisa: todos nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. E depois de reconhecer, depois que reconhecermos que precisamos de ajuda, temos que procurar ajuda. Quem entendeu? Então, noites como essa são noites muito especiais. Você pode ter certeza absoluta. O último lugar que o diabo queria que você estivesse sentado é aqui nessa noite. Por quê? Porque é de uma noite como essa que saem conselhos preciosos, né? E depois, se alguém quiser um aconselhamento específico, essa igreja está absolutamente de braços abertos, com pessoas capacitadas para isso, né? Então, por quê? Porque o conselho certo... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O cidadão, a cidadã que vai aconselhar, ela tem a vida e a morte na mão. Se você teve um problema na sua casa e se aconselhar com a pessoa que tem a morte, você vai levar o conselho de morte e de destruição. Mas se você se aconselhar com uma pessoa que tem a vida, a sua mente vai mudar. O seu casamento será salvo pelo poder de um conselho. Quem entendeu isso, diga amém. Então preste bem atenção na importância disso. Então, primeira coisa, eles não pediram conselho para
ninguém. Não faça isso. Segunda coisa, eles fizeram um acordo com um propósito errado. Observem o teor dos 2 primeiros versículos. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira. Ananias não fez sozinho, Ananias fez com Safira. Sua mulher vendeu uma propriedade, agora observe, e reteve uma parte do preço, vírgula. Olha o que está escrito agora. Sabendo também sua mulher. Então Ananias não fez absolutamente nada sozinho. Ele fez exatamente o que tinha que ser feito no entendimento dele, com consentimento da sua mulher. Ou seja, eles fizeram um acordo. Tem alguma coisa errada em o casal ter um acordo? De jeito nenhum. Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo, sem aliança, nenhum. A Bíblia diz em Amós 3:3, diz lá: porventura andarão 2 juntos se não tiver de acordo? As pessoas só caminham juntos se estiverem de acordo. Então o acordo ele é importante para fazer a gente caminhar junto. E o casamento ele é um perfeito alinhamento desse entendimento. Por quê? Porque o próprio Cristo falando diz: eles já não são mais 2, mas serão uma só carne. Mas como andarão os 2 juntos se não estiverem de acordo? Então o casamento é um acordo, ok? Que acordo é esse? Acordo de ir até o fim. Acordo de até a morte nos separe. Acho que vou repetir isso. Até que a morte separe. Amém? Agora dá aquela apertadinha assim de profeta e diz: até que a morte nos separe. Já não são mais 2, mas uma só carne. Olha que coisa interessante. No Éden, olha que lindo, gente, isso aqui que eu vou dizer para vocês. No Éden, Deus pegou um e fez. E no casamento, Deus pegou e fez. Deu para entender? Não. Quem entendeu isso? Por quê? Porque já não são, o Senhor diz, já não são mais 2, mas serão uma só carne. Então, Ananias chega dentro de casa e compartilha as finanças com a mulher. Legal, né? Por isso que eu digo, ele tinha tudo para dar certo. Ele compartilhou com a mulher certinho. Ele não escondeu. Tem casal que não consegue fazer um negócio desse nem a pau, né? Então, por quê? Porque tem casal que ninguém sabe nada da vida do outro. Ninguém sabe quanto o outro ganha. Ninguém sabe o que o outro tem. Ninguém sabe, né? Tem um monte de mulher com caixa 2. Teve mulher que olhou para mim assim: a casa caiu. Tem um monte de mulher com caixinha 2, Agora, mais feio do que uma mulher com caixa 2, o que é? Um homem com caixa 2. Aí é feio demais. Mas o cara faz o caixa 2, porque ele tem que pagar o futebol, ele tem que pagar um monte de coisa. Então ninguém sabe nada do outro. Tem muitos casais assim. Ninguém sabe nada dos sonhos, ninguém sabe nada dos projetos. Então viram o quê? Um casamento superficial. E um diálogo superficial me revela o quê? Me revela um relacionamento também superficial. Quem ama, gente, consegue compartilhar os segredos do coração, né? Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Compartilhar não é vencer. Porque tem gente que está no casamento, mas virou uma guerra de foice, né? Quem vence? Quem manda? E às vezes o cidadão até sabe que está errado. Mas qual é a expressão dele? Eu não vou dar o braço a torcer de jeito nenhum. Eu morro assim, né? Mesmo sabendo que estou errado, né? Ou seja, compartilhar não é forçar. Compartilhar é amar. Um homem, né, que precisa humilhar uma mulher, né, para se sentir um homem, ele já deixou de ser.
Um homem que precisa humilhar uma mulher para se sentir homem, ele já deixou de ser um. Por quê? Porque o caminho não é o da humilhação. O caminho é o do respeito e o do amor. Pastor, mas você não conhece a minha mulher. Eu não conheço. E eu sei que não é fácil compreender uma mulher. Você tem a minha? A mulher, ela nunca diz o que ela quer dizer. Quando uma mulher diz assim, eu estou com sede, o que ela quer dizer? Busca água. Quando uma mulher diz, estou com frio, pega a coberta. Quando uma mulher diz, esse é o mais perigoso, não tenho roupa. Aí você olha para aquele guarda-roupa explodindo, você fala, rapaz. Quando uma mulher diz para você, meu cabelo não está legal, você já sabe que vai ter que morrer com o salão. Por quê? Porque elas falam uma coisa e querem dizer outra, entendeu? E aí os homens têm que entender isso, porque a mulher fala assim. Então, por exemplo, ela diz, eu estou com sede, e você faz a resposta do boi, né? O que ela vai entender? Esse homem não me ama. Esse cara não me ama. O casamento vai acabar. Ele deu a resposta do boi. Então a gente não pode, a gente como homem, a gente tem que ser perceptível àquilo que nós temos dentro de casa. Amém? Amém, irmãs? Amém. Isso não acontece com vocês, com certeza. O marido de vocês não tem a resposta do boi. Então, na hora do acordo, Ananias e Safira estavam juntos e fizeram um acordo. Não é lindo? É lindo. O casalzinho sentou, falou, vamos fazer um acordo? Vamos. Mas o propósito era errado. Então, se o acordo do casal estiver fora, e aqui a gente tem que refletir sobre isso, se o acordo do casal estiver fora do propósito de Deus, isso vai gerar, guarde bem isso, porque isso talvez responda muita coisa na sua vida. Isso vai gerar morte e sofrimento. Vai gerar. Por quê? Porque a alegria só está quando os nossos propósitos estão alinhados com o propósito de Deus. Então por isso que muitos casamentos dão errado, ou muitos casamentos estão em profundo sofrimento, à beira da morte. Por quê? Porque estão em desacordo, né? E aí tem gente que diz assim, pastor, mas nós sentamos e decidimos. Mas você sabia que tem coisa que você não decide? A maior parte das coisas, 90% das coisas, já está decidido pela Bíblia. Então basta você acompanhar a Bíblia, você não precisa decidir. Então a gente quer decidir coisas que já estão na Bíblia, e a gente decide equivocadamente. E isso vai nos levar à morte. Então, acordo sem Deus é suicídio. Vai morrer, vai acabar, vai destruir, né? Tem o texto clássico de Eclesiastes 4, você não precisa abrir, do 9 ao 12, que diz lá, melhor é serem dois do que... Porque se um cair, o outro pisa no pescoço. Porque tem casal que lê isso aqui, eu não sei onde eles acharam essa frase, não sei se é no Acrescentares, ou no heresiológicos, né? Não sei, né? Diz aqui, porque se um cair, o outro levanta quem? O seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, porque se cair, o outro não vai levantar, né? Então, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O que ele está dizendo? Se for para entrar numa guerra, é melhor entrar em dois do que em um. Porque enquanto um guerreia na frente, outro guarda a retaguarda. Cobre os que vêm de trás. E aí essa frase que eu acho maravilhosa diz, o cordão de 3 dobras não se quebra com pressa, ou dificilmente se quebra. Então, esse cordão de 3 dobras é maravilhoso. Então, querido, deixa eu te dar uma informação que talvez vai te trazer um grande alívio. Na sua casa, você não precisa de uma TV de 60 ou mais uma TV de 60 polegadas. Na sua casa, você não precisa trocar todos os móveis. Você não precisa comprar aquele terno para você... Não, você não precisa comprar melhor roupa, melhor sapato. Nada disso. Na sua casa, o que você precisa ter é o Espírito Santo.
Por quê? Porque o que faz a união entre duas pessoas se transformarem em uma é o Espírito Santo. Por isso o cordão de 3 dobras. Você, o seu cônjuge e Deus. Se tirar a terceira, vai romper com facilidade. Então, a maior urgência nas nossas casas é a influência, a direção e a presença desse Deus maravilhoso, né? E muitos casais põem isso para fora. Quando eu falo 11 de setembro de 2011, o que vocês lembram? Torres Gêmeas, né? Uma vez eu falei isso, o cidadão, aniversário da minha mãe. Eu falei, não, é outra coisa que estou falando agora. 11 de setembro de 2011, desculpa, 2001. 11 de setembro de 2001, teve a queda das Torres Gêmeas. E a filha do Billy Graham, um tempo depois, estava sendo entrevistada pelo Jenny Clayson, né, que é um dos maiores entrevistadores dos Estados Unidos. E esse entrevistador perguntou para ela num tom desafiador, uma pergunta que talvez você tenha feito. Ele perguntou assim: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no 11 de setembro? E a resposta dela foi uma das respostas mais fenomenológicas que eu ouvi. Porque a resposta dela foi completa. E ela começou a resposta dizendo: alguém disse em algum momento que era impróprio fazer orações nas escolas. E nós concordamos. Alguém disse em algum momento que era impróprio ler a Bíblia nas escolas. E nós concordamos. Alguém disse que era impróprio corrigir os filhos. E nós concordamos. Alguém disse que era impróprio os professores corrigirem os alunos. E nós concordamos. Alguém disse que as nossas filhas poderiam abortar. E nós concordamos. Alguém disse que os nossos filhos poderiam ter sexo livremente. E além de concordarmos, distribuímos preservativos para os adolescentes e jovens. Alguém decidiu fazer filmes e novelas que desagradam a Deus e degradam a sociedade através da violência, do sexo e de tantas outras coisas. E nós concordamos e lotamos os cinemas. Alguém decidiu escrever músicas com apelos para drogas, para sexo, para traição, para suicídio. E nós chamamos de cultura e concordamos. E aí eu quero ler a parte final, porque é muito comprido, mas ela termina dizendo assim: é triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo o mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensine. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue Satanás, que por sinal também crê em Deus. E ela encerra a resposta dela dizendo: queremos Deus nas nossas tragédias, mas já expulsamos Ele da nossa vida. Essa foi a resposta dela para o 11 de setembro. Essa resposta, ela pode ser encaixada em qualquer área da nossa vida. Encaixe essa resposta dentro do casamento. É impressionante como a gente decide concordar com tudo aquilo que Deus não concorda nesse assunto. E depois a tragédia será inevitável e a gente tem a cara de pau, se fizer a barba cai serragem, né? A cara de pau de dizer: foi permissão de Deus ou Deus quis, Deus sabe de tudo. Não, você quis, você decidiu. Nós expulsamos Deus de dentro do nosso casamento, de dentro da nossa casa, e depois choramos as tragédias. E quem é o culpado? Deus, no nosso entendimento, na nossa cabeça. Pastor, por que o meu casamento não tem vida? Porque a terceira pessoa foi excluída. O cordão não tem 3 dobras, não tem. A terceira dobra foi excluída. Jesus só entra num lar onde ele é convidado. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Ele não é um invasor, nunca será. Então, eu acho que é extremamente importante nesse momento a gente levantar a mão, e eu gostaria que você levantasse junto comigo e dissesse: Jesus, entra no meu casamento. Ananias e Safira colocaram Jesus para fora da casa e a tragédia foi inevitável. Outra coisa que acontece nesse texto: eles retiveram o preço. O que aconteceu? Eles venderam uma propriedade, portanto, ninguém pediu nada para eles, Deus não pediu isso para eles, os apóstolos não pediram isso para eles, mas eles venderam uma propriedade por um preço. Eles pegaram aquele preço, 100%, e eles decidiram só entregar para os apóstolos 50%. Isso tudo é decisão deles, ninguém pediu nada. O assunto aqui não é dinheiro, gente, tira isso da sua cabeça. Eles decidiram dar 50%, e o outro 50% ficaram com eles. Tem algum problema nisso? Nenhum. Qual é o problema? O problema é que eles foram entregar a parte e disseram: não é 50, é 100. Mentiram. Ninguém pediu isso. Ninguém quis isso. Eles decidiram reter. E reter, uma vez que eles venderam para entregar 100%, então eles reteram. E reter é se apropriar daquilo que já não era mais deles, né? Lucas nem cita o valor, porque Lucas, que escreveu Atos, nem cita, porque esse não é o foco. O foco não é o dinheiro, mas é a atitude. Até porque, gente, dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só revela o caráter, mas não muda ninguém, né? Eles decidiram segurar parte do preço. Parte do preço. Vamos pegar esse preço e dividir no meio. E o meio não dá certo. Não tem como você ser meio crente. Não tem como você ter meia bênção, meio milagre. Não tem como você ser meio generoso, meio adorador. O meio não existe. Então essa atitude revela que em todas as áreas da vida de Ananias e Safira, do casamento deles, era assim. Eles sempre levavam o resto para Deus, a metade, o meio. Não só nesse caso que aconteceu, mas suas vidas eram assim. Isso é tão verdade que eles decidiram pôr em prática esse plano, o que revela que a vida deles era só meia vida, era só meio entendimento, né? Então as pessoas levam o resto para Deus, e muitas vezes com mentira. Então achamos que tudo que fazemos para Deus, em nome de Deus, Deus aceita. Eu tenho que repetir isso para amanhã você lembrar. As pessoas acham que tudo que fazem para Deus, em nome de Deus, Deus aceita. Não aceita. Por quê? Porque Deus não é como o homem, que vê a aparência. Deus vê o coração. Então a gente se esconde atrás disso. Não, eu estou fazendo para Deus, em nome de Deus, mas o seu coração está pela metade. Deus não aceita isso. O meu casamento não pode ser meio dele. Aí observe que eles depositaram no pé dos apóstolos. Então eles honraram os pés dos apóstolos, mas feriram o coração de Deus. Quem entendeu isso? Isso é um assunto tão sério que essa palavra reter aparece na Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, em Josué capítulo 7, no caso de Acã, onde quando eles invadiram Jericó e destruíram, Deus disse: não pegue nada daí de Jericó. E Acã pegou uma capa babilônica, um pouco de prata, um pouco de ouro. Ele reteve aquilo que Deus disse: não toque. E aí o que acontece? Para a gente adiantar essa história, o que acontece é que ele é descoberto, ele, a sua esposa e todos os seus filhos morrem. Por quê? Porque uma casa pela metade vai trazer morte, gente. Vocês têm que compreender isso. A omissão do sacerdote Eli, em 1 Samuel, matou ele e os seus 2 filhos. O pecado de Saul matou ele e o seu filho Jonatas. Vocês estão entendendo isso? Né? Amã construiu uma forca para Mardoqueu, no livro de Esther. E quem que morreu nessa forca? Ele, e diz lá, e os seus 10 filhos.
Então a morte no casamento traz o quê? Morte dentro de casa. Seu casamento, sua vida e o seu ministério é do Senhor. E Ele não quer metade, Ele quer 100%. Quem entendeu isso? Outra coisa interessante é que Satanás tinha livre acesso ao coração de Ananias. É só você ler o versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não existe nada mais triste, homens, agora eu falo com vocês. Não existe, homens, nada mais triste do que Satanás ter acesso ao seu coração. Porque você é o sacerdote da casa. Isso é Bíblia, né? O diabo não se importa que você venha à igreja ou deixe sua esposa vir, desde que fora daqui ele tem acesso ao seu coração. Quando Adão e Eva pecaram, Deus aparece e pergunta do pecado para Adão e pergunta do pecado para Eva, mas Deus não pergunta do pecado para a serpente. Por quê? Porque a natureza da serpente, o caráter da serpente é pecaminoso. Isso faz parte dela. Então Deus pergunta para quem não tinha essa natureza até então, né? Quando eu assumo no meu casamento atitudes inerentes à serpente, ao diabo, eu abro as portas para o inferno dentro da minha casa. Tudo que eu faço fora dos padrões de Deus vai gerar morte. Uma paquerinha proibida gera morte. Um sorrisinho de canto, uma paquerinha, vai gerar morte. Pornografia vai gerar morte. Coisas que vão contra a palavra de Deus vão gerar morte. Então você tem que ver se aquilo que você vive, ele traz o quê? Você tem acesso ao quê? Então, por exemplo, os sites que você entra, eles dão acesso a quem? A Deus ou a Satanás, né? O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu esposo, isso dá acesso a quem? A Deus ou a Satanás? Pastor, mas é que você não conhece a minha mulher. Graças a Deus que não. Louvado seja Deus por isso. Pastor, essa mulher na TPM é um terror, né? Inclusive vocês sabem o significado da sigla TPM, né? Treinada para matar. Quem são os homens que concordam comigo? Digam amém. Teve um homem que um dia falou uma bobagem, eu também acho uma bobagem. Ele disse que qual a diferença entre um terrorista e uma mulher com TPM? E ele concluiu dizendo: com o terrorista dá para negociar. Só isso. Amém? Então, mesmo que seja difícil, é isso aí mesmo, né? Mesmo que a sua respiração irrite, né? Mesmo que o seu jeito de andar naquele período do mês, ela pegue no seu pé, ela odeie seu cabelo, ela odeia o seu cheiro, odeia tudo, ainda assim, foi essa a mulher que Deus te deu. Glória a Deus. Não deixe, nunca deixe, jamais deixe, né? Mesmo que nem período, desculpa, eu não podia deixar passar essa, mas mesmo que nesse período ela roube todos os teus chocolates, ainda assim ame essa mulher. Ainda assim ame essa mulher. Não deixe que Satanás tenha acesso ao seu coração. Não deixe. Nunca deixe. Então o que eles fizeram? Eles mentiram para o Espírito Santo, né? A hipocrisia foi a coisa que Jesus mais condenou. Eles mentiram para si mesmos, eles mentiram um para o outro, eles mentiram para os apóstolos, mas eles mentiram para Deus. Aquele que ama a mentira, se prepara para essa frase, aquele que ama a mentira tem como sogro o diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então quem ama a mentira tem como sogro o diabo. Então a mentira é algo que destoa completamente com aquilo que Deus tem para nós. Então eles não estavam doando generosidade, eles estavam querendo comprar generosidade, né? Eles queriam comprar o que não tem preço. Eles usavam máscaras.
pior que um ateu é aquele que crê em Deus, mas age como se ele não existisse. Esse é pior que o ateu. Ele diz que crê em Deus, mas vive a vida como se Deus não existe. Então, eles queriam ser outra coisa na igreja, né? Mas graças a Deus que nas igrejas de hoje não acontece isso. Mas lá antigamente tinha casal que fechava o tempo em casa, mas fechava mesmo. E lá antigamente isso. Aí vinha para a igreja, a paz do Senhor, servo, vaso, a paz do Senhor, vaso. Mas tinha acabado de fechar o tempo em casa, tinha acabado de... Então eles viviam uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Eles queriam impressionar aonde? Na aparência. Gente, o amor seja não fingido. A matemática do amor é: quanto mais eu divido, mais se multiplica. Essa é a matemática do amor, né? Então a paixão é uma coisa que tem pressa, mas o amor espera. Que bonito, né? O amor espera. A paixão tem dúvida, mas o amor tudo crê. A paixão acaba, mas o amor é eterno. Então onde tem amor não tem espaço para competição, mas ambos se completam. Ajude quem você ama a chegar no céu. A fidelidade não é um sacrifício, a fidelidade é um prazer, um amor de verdade. Tem alguém que diz para mim: pastor, eu me sinto tão amada que me completa. É pouco. O amor ele não completa, o amor transborda. Meu Jesus, que coisa linda nessa sexta-feira. Mesmo com a morte de Ananias Safira, sua mulher, seguiu no erro. Observem. Observem bem agora, mulheres. E passando um espaço de quase 3 horas, no mínimo ela falou para Ananias: vai na frente que eu vou me arrumar. Vocês nunca mais vão ler esse versículo do mesmo jeito. E passando um espaço de quase 3 horas, não sei se ela fez uma escova depressiva, né? Por que depressiva? Dali 40 dias tem que fazer outra. Aí vai virando. Então, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E aí Pedro vai tirar a prova real. Diz ele: dize-me, ó Safira, vendeste aquela herdade lá por quanto? Aí ela, aquilo que o marido, por quê? Porque já tinha feito o acordo em casa. E ela disse: sim, portanto, concordou plenamente. Ela teve a chance de se redimir, mas decidiu ir até o fim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Os acordos têm que ser bíblicos. Não entra debaixo de algo que o seu marido entende e te arraste. Continue servindo a Deus, continue de pé, continue na casa do Senhor, porque o nosso amor ao Senhor está acima do nosso amor pelos nossos filhos e dos nossos cônjuges. A fidelidade não se vende. Então, ela não sabia, mas o marido dela já tinha morrido. Então, como é triste um casal que não sabe o que está acontecendo com o outro cônjuge. Ela não sabia. Então tem muito casal que é assim. A mulher está viva na presença de Deus, mas o marido já morreu. Ela não se tocou. Ou vice-versa. O marido está querendo Deus e a mulher já morreu. Não sabe nada um do outro. Outra coisa aqui, claro, a gente falou aí das 3 horas. Mas por que não chegaram juntos? Por que num momento como esse... chegaram juntos como um casal, né? E aí vira o quê? Vira uma tragédia. A bênção virou maldição. A tragédia do lar virou uma tragédia dentro da igreja. Você consegue entender? Então o diabo estava alcançando o seu objetivo através disso. O diabo não vai destruir você dentro de um culto. O diabo quer destruir você dentro da sua casa. Quem entendeu isso?
receberam então o salário. Qual é o salário? O salário do pecado é a morte. Pastor, por que essa história está na Bíblia? Por nossa causa nesta noite. O versículo 11 diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Se você ouviu, esse versículo está falando de você. Então, para isso esse texto foi escrito. Isso não está aqui para você ficar com medo, mas que todos os casais precisam saber que as decisões dentro de casa, os acordos dentro de casa, eles podem produzir vida ou morte. Então aqui nesse texto o juízo foi imediato, mas nem sempre é assim, né? Tem casamentos que estão morrendo gradativamente, e a gente vive tanto na aparência que se eu pedir aqui, quem está com o casamento destruído, levante a mão, ninguém vai levantar. Por quê? Porque o que vale é a aparência. Quem está aqui com o casamento por um fio, ninguém levanta a mão de jeito nenhum. Por quê? Porque é a aparência. Se eu falar aqui, você ama, quem ama a esposa? Todo mundo, ei, maravilha. Bom, por que isso está na Bíblia então? Para a gente entender que as nossas decisões e aquilo que acontece dentro da nossa casa tem um poder tremendo. Esses dias atrás estava lendo uma história verídica, mas os nomes foram mudados, de 4 pessoas. Um casal, e eu já vou terminar aqui com essa história. Um casal chamado Jacó e Joana, que tinham 2 filhos, o Ricardo e o Júlio, né? Então o mais novo, o Júlio, tinha 10 anos. Então ele chegou da escola, pegou a bola e foi brincar com o irmão dele na rua, e teve um momento que ele parou a bola, e o Júlio disse para o seu irmão mais velho, o Ricardo, Ricardo, eu quero te dizer que eu te amo. E eu quero te dizer que eu não vivo sem você. E o Ricardo olhou para o Júlio e falou assim, shh, fala baixo. Você fica falando essas coisas aí na rua, vão estranhar nós. Fala baixinho. Aí o Júlio chegou em casa, o pai dele tinha acabado de chegar do serviço, ele voou no pescoço do pai dele, sentado, tinha acabado de sentar no sofá e disse, papai, eu te amo. E eu não vivo sem você. E o pai dele disse, moleque, você tem que ser mais durão. Você não precisa ficar com tanta agarração, com tanto beijo, você tem que ser mais macho. O mundo não é fácil não. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, estou chegando agora às 8 horas da noite. E aí ele foi para o quarto chorando, a mãe dele foi atrás dele e perguntou para ele, consolou ele, conversou com ele, ele se acalmou e dormiu. E aí quando era uma meia-noite, a luz do quarto do casal acende e está lá o Júlio. Alguém já pode pensar, nossa, mas esse moleque é chato, hein? Mas estava lá o Júlio dentro do quarto com a luz acesa. E aí o pai acordou com aquilo e falou, vai dormir, e virou aquele negócio todo. No outro dia de manhã, eles acordaram, todo mundo foi rápido, todo mundo correndo muito, mas o Júlio não saiu do quarto. E daí o pai foi lá para chamar ele, e quando tirou a coberta, o Júlio estava parado, o Júlio estava inerte, o Júlio tinha morrido. Na mão do Júlio tinha um bilhete, e o bilhete, ele dizia assim, Deus falou comigo, num sonho que ia me levar. E ele escreveu o nome dos 4, dos 3, que ele era o quarto, e ele disse nos bilhetes, Ricardo, nunca se envergonhe de ser amado. Ele escreveu para a mãe dele, você é a melhor mãe do mundo. E ele escreveu para o pai dele, de tanto trabalhar, o Senhor esqueceu de amar. E terminou dizendo, eu amo todos vocês. Nada na vida, nada, compensa o fracasso da família. Nada na vida compensa o fracasso do casamento. Nada na vida compensa o fracasso com os filhos. No céu, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. No céu, Deus não vai perguntar dos teus diplomas, Deus não vai perguntar das tuas escrituras, dos teus documentos, Deus não vai perguntar do teu saldo bancário,
Deus não vai perguntar nada a respeito do seu trabalho. Ele só vai perguntar o que você fez com a herança dele: casamento e filhos. Isso ele vai te perguntar. Isso ele vai te cobrar. Isso ele vai te chamar a atenção. Deus não vai perguntar para mim quantas mensagens eu preguei, qual foi os temas que eu usei. Deus vai perguntar para mim se eu fui um bom esposo e um bom pai, antes de qualquer outra coisa. Deus vai fazer o seguinte: eu te dei um casamento, eu te dei uma família e eu te dei filhos. O que você fez com isso? Eu não sei qual é a tua resposta se você fosse confrontado hoje pelo Senhor, mas a resposta que você está tendo na sua mente é o que vai transformar a sua vida, porque a gente decide mudar a partir de uma constatação. Então a pergunta final é: nós estamos gerando vida ou nós estamos gerando morte dentro de casa? Eu não vou terminar esta palavra dessa noite com essa palavra morte. Eu quero orar e eu quero profetizar vida na sua casa, no seu casamento, porque talvez você não acredite no seu casamento, mas eu acredito. Eu acredito por mim e por você. Por quê? Porque se eu não acreditar, a gente podia pegar essa igreja aqui e vender para uma loja de carro, sei lá. Eu tenho que acreditar que Deus existe e que Deus é poderoso para mudar o casamento de quem quer que seja. O primeiro milagre de Jesus, está registrado em João 2, foi num casamento. Ele transformou a água em vinho. Duas naturezas completamente distintas. A água não tem a natureza do vinho, não tem a composição do vinho. Então é isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar a natureza do teu casamento, de tal forma que a mudança seja como água e vinho. Quem entendeu isso? Eu quero que você fique de pé. Quero convidar minha esposa aqui. Eu gostaria que você abraçasse o seu cônjuge aí. Aleluia. Hoje é aniversário da Fran, né, fazendo mais um ano de vida, né? E eu jurava que vocês não vinham hoje. Mas, eles vão sair, dar uma volta e tal. E eu acredito até que isso vai acontecer. Mas que Deus abençoe pela decisão de, nesse dia, virem aqui colocar o casamento de vocês na presença de Deus. Irmã Helena também está fazendo aniversário hoje. O melhor lugar para estar sempre será aqui. Que Deus abençoe você e o teu esposo grandemente. É um lugar muito especial. Tem mais alguém querendo fazer aniversário hoje? Não? O seu casamento, ele não vai morrer. Deus pode fazer algo. Eu sei, pela experiência que eu tenho, de que se Jesus voltasse hoje, 50% de nós ficaríamos. Essa matemática ela é bíblica. O joio e o trigo, e daí por diante. O que significa dizer que eu também sei que nessa matemática 50% dos casamentos que estão aqui dentro não vão bem, ou poderiam ir muito melhor na presença de Deus. Deus não tem isso aí que você está vivendo para você. Deus tem algo muito melhor. Deus é muito maior. Essa pessoa que está do seu lado, ela vai até o fim contigo. Você acredita nisso? Você tem que acreditar nisso. Mas pastor, já foi tantas mágoas, já foi tantas tristezas, já foi tantas amarguras, já foi tantas guerras, já foi tantas lutas, já foram tantas palavras. Mas aquele que cura, ele está aqui. Aquele que transforma está aqui. E aquele que produz perdão no nosso coração também está aqui. Então eu gostaria de fazer essa oração junto com você. Quero que você abrace essa pessoa que Deus te deu. O seu casamento não vai morrer. Deus vai fazer algo novo. Mas decida fazer algo novo também. Decida mudar o seu jeito, aquilo que você pensa. Traga o seu casamento aos pés de Jesus. Vamos orar?
Senhor, que momento mais precioso. Hoje é uma sexta-feira à noite, Senhor. Nós poderíamos estar em tantos lugares. Nós poderíamos estar, Senhor, em lugares mil. Mas como nós somos privilegiados, Senhor, em Tu nos trazer aqui nessa noite, nos reunir aqui nesse lugar, para tratar conosco, Senhor, aquilo que é realmente o mais importante, nosso casamento, a nossa família. Senhor, nós reconhecemos e entendemos que a destruição de Satanás começa lá dentro do lar. As palavras que matam e que machucam são proferidas lá. Meu Deus, nós somos tão falhos, falhamos tanto, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcança nessa noite. E onde a Tua misericórdia está, Senhor, Tu ressuscita sonhos, Tu cura feridas, Tu fecha, Senhor, as brechas, as mágoas, as amarguras. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que já traíram, já foram traídas, pessoas que distorceram totalmente, Senhor, aquilo que Tu tem para o casamento, mas Tu é aquele que dá uma nova oportunidade. Tu é aquele, Senhor, que restaura. Tu é aquele que fecha, Senhor, a brecha da mágoa, da tristeza. Tu é aquele que produz vida a partir, Senhor, da angústia. E o Teu Espírito está aqui. Eu sei, Senhor, que eu estou com a minha esposa aqui do meu lado, mas eu sei muito bem que não é suficiente, porque o cordão é de 3 dobras, não é de 2. Se nós Te expulsarmos da nossa casa, inevitavelmente, Senhor, nosso casamento está destruído e perdido. Mas enquanto estivermos contigo, não arrebentaremos. Enquanto alinharmos os nossos acordos e os nossos propósitos contigo, Tu nos abençoará, Tu nos guardará e Tu nos levantará. Te louvamos, Senhor. Amém. Eu gostaria agora de aproveitar, enquanto o Joe canta, eu gostaria que você aproveitasse esse minuto para ter um momento aí, esquece todo mundo, para você dar um abraço no teu cônjuge, na tua esposa, no teu esposo, e dizer alguma coisa aí, quem sabe, olha, não tem sido bom, mas a gente está junto, a gente tem que se amar, vamos até o fim, amém? Aleluia, nós já vamos terminar. Só queria
falar para vocês que o Joe está aqui com a gente hoje. Junho, quando a gente teve o nosso encontro de casais, o Joe estava no hospital, lá em São Paulo. Ele ficou 10 meses internado. O Joe está entre os primeiros 10 transplantados do Brasil infantil. Ele foi transplantado do coração com 2 anos. Todos os outros, ou quase todos, né, Joe, já morreram. E o Joe está aqui. Ano passado o Joe ficou praticamente à beira da morte, 10 meses esperando um coração, o retransplante. Ele queria muito ter estado aqui no último encontro de casais. Eu estou contando isso porque às vezes você não entende o valor que tem isso aqui. Mas ele estava lá em São Paulo com a Laís. A mulher dele estava lá com ele. E eu louvo muito a Deus porque o Joe não retransplantou. Nem sei se é essa palavra. E veio, o coração falou: opa, tamo aí. E o Joe está aqui hoje nesse encontro. Deram alta para ele. A Laís hoje podia estar em casa dizendo: eu não vou nesse encontro porque eu não tenho mais marido. Mas a última palavra é do Senhor. Então não faça desse momento que nós passamos juntos aqui, não faça pouco caso disso não. Esse momento é muito importante, é lindo. Você pode estar aqui com a pessoa que você ama, tá? E o Joe está aqui hoje com a gente. E ele está aí cantando, vocês viram, né? O vozeirão dele. Ele está cantando, outro dia ele vai contar o testemunho dele, é lindo demais. E em nome de Jesus, em outubro o Joe vai estar aqui de novo. Em dezembro o Joe vai estar aqui de novo. E nós vamos juntos. Eu tenho certeza que ele vai estar aqui no próximo. Eu só não tenho certeza se você vai estar. E eu queria ter essa certeza. Então eu vou perguntar: vocês vão estar aqui no próximo 26 de outubro? Digam amém. Mulheres, são vocês que conseguem. São vocês. Usem suas artimanhas e tragam esses homens para cá. Vocês sabem lidar com esses machões aí. Finjam que são eles que mandam e tragam eles para cá. Estou brincando. Que Deus abençoe. Estenda sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Juntos? Amém. Se você não tem onde ir domingo à noite, nós temos aqui o nosso culto da família, domingo às 19 horas, na parte de cima no templo. Será um prazer você que nos visitou. Deus abençoe. Cumprimente 33 pessoas antes de sair.